Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, por favor, capítulo 3, verso 14 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e ao 17. Glórias ao Senhor. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Glórias ao Senhor. Aleluia. Hoje, cadê? Tecladista. Hoje você está convocado igual o Breno, para você fazer uma parceria aqui. Tecladista Corinho de Fogo. Quem encontrou aí? 2 Timóteo 3, verso 14 ao 17? Amém. Queridos, então vamos lá, já oramos ao Senhor e temos aqui o nosso sentimento, o nosso coração, ele tem a expectativa em Cristo de transmitir ao seu coração aquilo que o Senhor nos confiou. Amém? Eu tenho certeza que você não veio aqui simplesmente ouvir a pastora ou me ouvir, nos ouvir por ouvir. Eu tenho essa certeza que não foi essa a sua motivação, porque não deve ser essa a sua motivação. Existe uma frase bem assim: não ouça pessoas que não ouvem a Deus. Aqueles que não escutam a Deus, você também não deve ter ouvidos para escutá-las. Então aproveite e use o teu ouvido para ouvir aqueles que ouvem a Deus. Aqueles que têm em Deus uma palavra, uma direção, um norte para as nossas vidas. Não perca tempo ouvindo coisas que não edificam. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. Se a fé vem pelo ouvir, vem a esperança. Vem a coragem. Agora, o ouvido que ouve a fé, o ouvido que ouve para a fé pode ser o mesmo ouvido que pode abrir brecha para ouvir para a incredulidade. Então cuidado com aquilo que você ouve, porque o que você ouve está modulando a sua vida, está moldando você. Vozes moldam pessoas. Vozes modulam pessoas, caráter, perfil, índole. Tudo que nós aprendemos até aqui é um amontoado de coisas que ouvimos, que vemos. Nós somos a média das 4 pessoas que mais ouvimos, que mais andamos. Você é a média das 4 pessoas que você mais ouve, que você mais anda, que você mais conversa. Quer fazer esse teste? Dá uma observada. Geralmente, algumas atitudes que você tem são similares às atitudes das 4 pessoas que você mais anda. Fica gargalhando igual, sorrindo igual, andando igual, vestindo igual. Você começa a ser assim. Você começa, entendeu? Então, precisamos escutar aqueles que têm escutado a voz de Deus. Amém? Timóteo 3, verso 14 e 17, está aqui em nossa tela. Estamos hoje, é a 5ª mensagem sobre Timóteo. 5ª, e tem uma 6ª no domingo que vem. Diz assim a palavra do Senhor na última carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo então disse ao jovem discípulo Timóteo: quanto a você, porém, grite comigo, permaneça. Amém. Paulo disse a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Novamente. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Vamos deixar nesse versículo por enquanto, e no decorrer da mensagem a gente vai também caminhar pelos outros dois, o versículo 15, 16 e 17.
No domingo passado falamos sobre Timóteo. Como Timóteo, devemos permanecer nos princípios eternos. Você poderia repetir isso comigo? Diga assim: como Timóteo, eu devo permanecer nos princípios eternos. Nós frisamos no domingo passado a palavra permanecer. Se nós tivéssemos o entendimento claro e a prática vívida da palavra permanecer, a nossa vida estaria muito melhor do que está hoje. Você pode ter certeza. A palavra permanecer, biblicamente, significa, é equivalente a não sair, não partir. Permanecer é não sair da presença de Deus, não sair dos princípios de Deus, não partir, ou seja, não ir embora das coisas, não abandonar as coisas espirituais, melhor dizendo. A palavra permanecer também tem o significado de manter-se em comunhão ininterrupta. Ininterrupta é em comunhão constante, em comunhão permanente, em comunhão que não se interrompe. Imagina se eu e você permanecermos em comunhão ininterrupta, permanente com o Senhor. Nossa vida seria um máximo. Comunhão ininterrupta com Deus. De manhã eu sou dele, meio-dia eu sou dele, de tarde eu sou dele, de noite eu sou dele, 24 horas por dia sendo dele. A nossa boca não teria tempo para falar besteira, não teria tempo para reclamar, não teria tempo para amaldiçoar, não teria tempo para falar mal de ninguém, não teria tempo para essas coisas erradas. A nossa boca seria simplesmente instrumento de justiça, instrumento da palavra de Deus. Os nossos pensamentos não seriam mais mansões, alojamento de pensamentos angustiantes, de pensamentos inquietantes, de pensamentos confusos. Os nossos pensamentos seriam oásis de Deus. Os nossos pensamentos seriam um paraíso, sabe, contendo águas, fontes de água viva, pensamentos poderosos de fé, de esperança, de coragem. Isso se nós vivermos o poder do permanecer em comunhão com Deus. Permanecer também quer dizer estar constantemente presente. Permanecer em Deus é estar constantemente presente. Deus nunca sente a sua falta, porque você sempre está com Ele. Você é aquele aluno exemplar, o discípulo exemplar, sempre está ao lado do Mestre. Você é tipo um Pedro que se apaixona pelo Senhor Jesus e se entrega totalmente a Ele, mesmo apesar das atitudes, às vezes, equivocadas que Pedro tinha, e teve várias, até ele se converter verdadeiramente. Mas Pedro, no encontro com Jesus, ele aprendeu o poder do permanecer. Em João 6, quando alguns discípulos entendem que a mensagem de Jesus foi muito pesada, alguns vão embora, desistem e abandonam o Mestre, não permanecem na presença do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, olhando para os outros discípulos, perguntou então: vocês também não querem ir com eles? Pedro, entendendo o poder do permanecer, disse assim: Mestre, a quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Nós cremos que tu és o Cristo de Deus. Esse é o Pedro que permanece mesmo em suas dores, em suas dificuldades, em suas limitações. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, Ele quer te ensinar a permanecer nas coisas eternas. Tem pessoas permanecendo em tudo, menos nas coisas eternas. Esses dias nós tivemos um vídeo de um senhor que a casa estava sendo totalmente destruída pelas águas, pela inundação.
E os profissionais tentando tirar eles de lá. Nós queremos salvar a vida do senhor, sai dessa casa. E a água já estava nos ombros dele. Os bombeiros tentando, não, tem que tirar o senhor daí, a sua vida é mais importante. Nós viemos aqui para isso. E sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, não, eu não posso perder meus bens materiais. São pessoas como a mulher de Ló, que o Senhor diz assim, sai desse lugar, esse lugar não é bom para você, esse lugar vai ser destruído pela minha ira, pela minha justiça, sai desse lugar. Mas pessoas que caminham um pouco para frente, mas de repente têm saudade das coisas mundanas e olham para trás. E aqueles que não permanecem em Cristo, permanecem no mundo. Posso repetir isso para você. Não existe neutralidade nisso. Ou você está permanente, ou você está constantemente presente em Deus, ou você está constantemente no mundo. Jesus disse que não tem como ser amigo dele e amigo do mundo. Ou somos amigos dele, ou somos amigos do mundo. O Senhor nos trouxe aqui para nos reunir com uma palavra vindoura, uma palavra transformadora para nós. Ser como Timóteo é ser um discípulo que toma uma posição. É ser um filho de Deus verdadeiro, que nasce no Evangelho, que vive pelo Evangelho e que morre pelo Evangelho. Estamos carentes de Timóteos nesse tempo. Homens que ouvem sobre a fé, aprendem sobre a fé e praticam a fé genuína. Mas eu tenho uma notícia boa para nós. A carência existe, mas as oportunidades de nos tornarmos Timóteo também está latente e patente entre nós. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, você pode ser um discípulo como Timóteo. Você pode ser um verdadeiro filho na fé. Você pode nascer do Evangelho. Você pode nascer de novo. Amém. É necessário então, irmãos, permanecer nos princípios eternos. Você já observou que existem muitas coisas em nossas vidas que, se nós tivéssemos permanecidos em algo, teria sido melhor no final. Eu lembro que quando eu estava terminando o médio no interior da Bahia, no tempo que eu terminava o médio na Bahia, eu estava na metade para concluir o magistério. Antigamente tinha o magistério no interior. E magistério nos habilitava a dar aulas, a ser professor nos interiores. E eu já tinha feito estágio, eu estava estagiando, faltava 1 ano e meio, no máximo 1 ano, para terminar o magistério. E eu sempre gostei de me comunicar com as pessoas. Sempre gostei de aprender para ensinar aprendendo. Só que eu lembro que eu tinha um amigo, um melhor amigo naquele tempo, que estava estudando comigo, concluindo o magistério comigo e estagiando na mesma sala comigo. E na época surgiu uma outra situação escolar, a tal formação geral. A galera mais nova nem sabe disso, talvez. A formação geral. A formação geral nos tirava da escola, ou seja, a gente concluiria a formação geral em 2 anos. O magistério seriam 3. Só que eu estava na metade do magistério. E aí o meu amigo começou. Rapaz, vou fazer magistério. Porque, sabe, eu não quero ser professor não. E eu acho que magistério vai ser mais rápido e vai ser mais fácil. Ele ficou, vamos sair, fazer magistério. Vamos sair, fazer formação geral. No meu ouvido. Eu amava dar aula. E eu pensei, permaneço ou não permaneço no magistério? O que eu fiz? Não permaneci no magistério. Fui fazer formação geral. Pastor, te serviu para quê? Nada, me frustrou depois. Porque quando eu entrei para o magistério, eu tinha que pegar mais 2 anos direto para fazer aquilo que eu não queria fazer. Mas deixei de fazer o que eu queria fazer, porque eu não permaneci naquilo que, de fato, eu sabia que queria fazer. Eu me deixei ser levado pelos outros. Então, não permaneci naquilo que eu queria. Quantas vezes você não tem permanecido nas coisas que Deus quer que você permaneça, por causa das pessoas?
Quantas coisas na sua vida Deus queria que você permanecesse, mas você não permaneceu. Eu gostaria que você fizesse um paralelo e uma reflexão sobre uma situação. Quem aqui, eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos alguém que já foi da igreja. Um pregador que já foi da igreja, mas está no mundo bebendo, se drogando nos bares da vida. Alguém aqui conhece um desviado, um vizinho, alguém que desviou da igreja. Alguém conhece alguém por aqui conhece alguém que cantava na igreja, evangelizava na igreja. Mas cadê essa pessoa? Não está mais na igreja? Não evangeliza, não canta mais, não prega mais. Agora eles falam mal da igreja. Nunca parou para pensar? Pense se essa pessoa tivesse permanecido naquilo que ela estava fazendo para Cristo. Hoje não estaria no bar. Hoje não estaria no mundo. Hoje não estaria com a família aí de qualquer jeito. Certamente estaria sempre subindo degrau com degrau na presença de Cristo. As pessoas reclamam da sua vida, mas a sua vida é hoje aquilo que você escolheu ontem. O que você está vivendo hoje é sinônimo literal do que você escolheu ontem. Você só está aqui agora por uma escolha. Então presta atenção, se a sua vida é hoje daquilo que você escolheu ontem, então a sua vida será amanhã daquilo que você escolheu hoje. Você não consegue mudar o seu passado, mas você consegue melhorar o seu futuro, decidindo corretamente agora. Timóteo nos ensina a permanecer nas coisas espirituais e não mundanas. Eu quero aqui caminhar com você e trazer 3 conselhos sucintos sobre permanecer nos princípios eternos. Vamos lá. Como Timóteo, devemos permanecer nas coisas espirituais que aprendemos. Devemos permanecer nas coisas espirituais que aprendemos. Gente, pense bem. Olhe comigo aí o versículo 14 novamente. Vamos lá. Vamos ver se não é isso que a Bíblia está falando. Quanto a você, Timóteo, quanto a você que está aqui ouvindo essa mensagem, permaneça nas coisas que aprendeu. Irmãos amados, pensem comigo, reflitam por favor. Imagine se você e eu permanecermos nas coisas espirituais que aprendemos, em tudo que você aprendeu. Quantas escolas bíblicas você já participou? Se você permanecesse em tudo aquilo que foi te ensinado desde o tempo da escola infantil, meu Deus, você seria o homem Bíblia e a mulher Bíblia. Imagina se você permanecesse em todos os ensinos que você ouviu, em todas as pregações até aqui. Gente, eu estou 15 anos no Evangelho. Eu já ouvi pregação com força. Quantas pregações você já ouviu na sua vida? Imagina se você tivesse permanecido em cada pregação, em cada ensino que você recebeu. Meu Deus, imagina, você era o apóstolo Paulo de hoje. Você seria o Billy Graham desse tempo? Tudo bem. Imagina se você tivesse permanecido em cada ensino que você recebeu de alguém da sua igreja. Aquele amigo que ia na sua casa te visitar, que ora por você, que sempre te atende, que sempre te orienta. Imagina se você tivesse permanecido nos conselhos das pessoas que te amam, te deu. Você seria o Salomão desse tempo, sábio. Você conseguiu imaginar comigo? Consegue imaginar que parece que a gente tem mais facilidade de permanecer no que é ruim do que permanecer no que é bom? Existem pessoas capazes de ouvir uma pregação como essa e sair naquela porta ali brigando com a mulher, com os filhos, xingando, falando que está tudo errado. Existem pessoas capazes de sair desse culto, onde você ouviu um louvor poderoso, onde você ouviu onde você viu um aviso cheio de pressão, onde você ofertou a Deus aqui, ofertou dinheiro, mas não oferta a vida. O que adianta isso? Antes de Deus querer o que você tem, Ele quer você. Ele quer você. Porque quando Deus tem você, Ele tem tudo em você.
Alguns acham que Deus quer o bolso. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele quer você. É por isso que a generosidade e a liberalidade financeira é um sinal daqueles que foram convertidos. É um sinal daqueles que foram convertidos. Prova disso é quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu, está lá comendo de boa, tranquilo, e Jesus está ali. O pessoal conversando, Jesus está ali. Mas quando Jesus fala alguma coisa na casa de Zaqueu, quando Jesus menciona a salvação na casa de Zaqueu, quando ele se levanta e fala bem assim: a partir de hoje, Senhor, se eu roubei alguém, se eu enganei alguém, eu vou devolver. O que Jesus diz? Se levanta e diz assim: hoje mesmo, Zaqueu, a salvação entrou nessa casa. Sabe por quê? Porque quando você não está mais apegado em bens materiais, de fato, provavelmente, a sua vida é totalmente do Senhor. Então, se quando se fala de dinheiro, de isso, daquilo, você fica aí chateado, fica aí magoado, é porque você está mais apegado às coisas terrenas do que aos princípios espirituais que você aprendeu. Quanto a você, porém, Timóteo, permaneça no que aprendeu. O que é que os pais falam para os filhos depois que os filhos quebram a cara? Não te falei? Eu te falei. A mãe fala bem assim: olha, menina, não namora com esse aqui. Menina, não namora com esse rapaz. Menina, não faça isso. Aí você vai. Aí chega lá no fim, a mãe fala assim: o que eu te disse, rapazinho? Ou seja, quem não permanece em princípios eternos vai quebrar a cara. Timóteo nos ensina a permanecer naquilo que aprendemos. Gente, cada pregação eu preciso voltar para casa. O que eu aprendi hoje? O que eu aprendi hoje? Eu não estou vindo, a igreja não é supermercado, não vim fazer compra. A igreja não é cinema, não vim assistir filme. A igreja não é entretenimento, a igreja é a casa de Deus. A igreja é lugar de fonte de água viva. A igreja é lugar de libertação. A igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de transformação. A igreja é lugar de mudança de vida. A igreja é lugar de nascer de novo, beber da água e do Espírito. A igreja é lugar de estar cheio do Espírito Santo. A igreja é lugar de ser batizado pelo Espírito. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. E por que é mais fácil permanecer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus que aprendemos? Podemos passar 10 anos na igreja, 9 anos e meio, tudo bem. Mas passar 6 meses de tempestade, sai dizendo que a igreja nada presta, que toda igreja é igual. Que lá ninguém presta. Porque a gente tem a facilidade de ser manipulado pelas coisas do mundo e não temos a sensibilidade de sermos transformados pelas coisas de Deus. Resposta: porque não aprendemos a permanecer nos princípios espirituais. Preciso prosseguir, senão a gente vai de novo para... Segundo conselho, como Timóteo, é necessário permanecer convictos nas coisas espirituais que aprendemos. Traz a passagem para mim novamente, verso 14. Olha isso aqui, gente, por favor. Quanto a você, Timóteo, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Não é só aprender os princípios espirituais. É aprender os princípios espirituais e ter convicção deles. Ter convicção dele. Aprender a obter conhecimento. Temos 3 palavras que se repetem muitas vezes em Provérbios. A palavra conhecimento, entendimento e sabedoria. Conhecimento é você obter informação. Entendimento é você entender o que se conheceu.
E sabedoria é você sabendo o que conheceu e entendeu o que conheceu, você pratica conforme o que conheceu e entendeu. Por exemplo, se alguém tem problema com nicotina, com cigarro, presta atenção, aí essa pessoa obtém o conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento é que o cigarro é uma das drogas que mais matam no mundo. O conhecimento é até simples sobre cigarro. Na própria carteira do cigarro, atrás da carteira do cigarro, tem lá uma imagem feia de alguém morrendo com câncer, ou alguém que já morreu com câncer. Isso é informação, isso é conhecimento. Você conhece os malefícios daquilo ali, do fumo. O que é entendimento? É você entender que o cigarro causa aquela doença, o cigarro causa o câncer. Então você entende que o cigarro, ele vai trazer para você consequências negativas, horríveis. Então você conhece e entende. Agora, o que é sabedoria? É quando você conheceu que o cigarro é ruim, entendeu os malefícios do cigarro e você decide, eu não vou fumar. Por quê? Porque eu conheço que não presta, porque eu entendo que não faz bem para a minha vida. Isso é sabedoria. Então, se você aprende os princípios espirituais, mas não tem convicção deles, você, mais ou menos, ainda não reflete em muita coisa na sua vida. Porque existem muitas pessoas que você conversa e fala bem assim, você entendeu o que eu falei? Entendi, pastor, eu entendi. Não é assim os filhos também? Menino, você entendeu? Entendi, mãe. E vai lá na rua e faz tudo errado de novo. Por quê? Porque conhecer e entender não quer dizer que você vai praticar. E tem uma porcentagem de crentes, e tem uma porcentagem de pessoas, uma boa porcentagem, a estatística é grande, de pessoas que conhecem, não tem aquele ditado? Você vai pregar para o desviado, eu conheço a palavra, o que é que você está falando? Você conhece, eu entendo a palavra sim, talvez você pode conhecer e entender, mas você não teve sabedoria para aplicar os princípios eternos que você conheceu e entendeu. A Bíblia diz que o diabo aplicou a palavra sobre Jesus. O diabo usou a palavra para tentar e paralisar a missão de Jesus. Ele usava a palavra porque ele conhece a palavra e entende a palavra, mas o diabo não tem sabedoria de Deus porque não pratica a palavra. Enquanto nós conhecermos e entendermos a palavra, estaremos no mesmo patamar dos demônios. Nós precisamos ter convicção da palavra. Convicção da palavra ele diz que é o meu pastor. Eu não sou guiado por ninguém. Eu não ouço pessoas que não ouvem a Deus. As más companhias corrompem os meus bons costumes. Deus não me divide com ninguém. Eu sou dele, ele é meu. A gente precisa, querido, ter essa convicção da palavra. Você que entrou aqui chateado ou triste, eu profetizo. A Bíblia diz que o Senhor pode fazer sobre a sua vida infinitamente mais de tudo que você pede e imagina. Tenha convicção dessa palavra. Convicção da palavra, irmãos. Pegue a Bíblia, faça ela vida dentro de você. Pegue a Bíblia. Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. A Bíblia diz em Hebreus 14:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva. O que está escrito é verdade. Mas alguns falam bem assim, mas eu não acredito nessas verdades que a Bíblia dizem. E você sabe que hoje já virou modinha. Uma galera, um grupo que fala bem assim, a Bíblia tem que ser atualizada. Sabe, querido, existe uma frase que eu estou guardando em meu coração. Leonard Ravenhill, ele disse o seguinte, as pessoas que querem mudar a Bíblia são as mesmas que não foram mudadas por elas. As pessoas que querem mudar a Bíblia são as mesmas que não foram mudadas por ela. Por isso querem mudar a Bíblia. O homem diz assim, não, a Bíblia tem que ser atualizada. Eu recuso isso. E muda a frase para quê? A Bíblia não tem que ser atualizada porque ela é eterna. Tem que ser, quem precisa ser atualizado são os homens, porque são passageiros. Nós precisamos nos atualizar na palavra de Deus, não a palavra se atualizar conforme os nossos interesses.
Então precisamos ter convicção dos princípios espirituais que aprendemos. Volte para casa com uma palavra de cura. Está escrito, o Senhor diz: eu sou o Deus que te sara. Vá para casa dizendo: Deus diz que me sara. Está escrito, eu sou curado, sou transformado. Volte para casa sem medo. Volte para casa sem pânico. Por quê? Porque está escrito. A Bíblia diz: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Volte para casa com essa palavra. Volte para casa humilde. Por que eu tenho que ser humilde? Porque você tem que ter convicção no que Jesus disse em Mateus 11. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Você precisa fazer da palavra seu estilo de vida. E vamos para a última. Presta atenção. Diga assim: precisamos permanecer convictos nas coisas espirituais que aprendemos. No mesmo versículo, tem um outro segredo aqui, olha só. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Ó, pois você sabe de quem? A pergunta é: você sabe e conhece quem tem te ensinado os princípios espirituais? Olha o que Paulo está dizendo: você tem que permanecer nos princípios que você aprendeu, porque você sabe de quem aprendeu. Fui eu que te ensinei. Agora, volta no versículo 10, esse mesmo capítulo, por favor, Bruna, versículo 10. Uns versículos antes, olha o que Paulo tinha dito a Timóteo: você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Aqueles que sabem com quem estão andando, segue de perto. Você tem seguido de perto. O quê? Meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com aqueles que te ensinam a palavra? Qual é o tipo de respeito e reverência que você tem com aqueles que te ensinam a palavra? Você segue de perto ou segue de longe? Porque a Bíblia está falando que Timóteo é um discípulo diferenciado, um verdadeiro filho na fé, nascido pelo Evangelho, porque ele seguia de perto, ele sabia de quem estava aprendendo. Querido, você precisa. Esses dias eu vi alguém comentando sobre isso. No YouTube eu posso achar tudo para ouvir. Você pode achar. No YouTube você vai achar pregadores, milhares de pregadores melhores do que a pregação que você ouve do seu pastor. Talvez estou falando aqui com pessoas que nem é daqui da Monte Sião, é de outra igreja que está aqui hoje. E no YouTube você vai pensar assim: fulano prega mais que meu pastor. Talvez pregue mesmo, e pregue mesmo. Mas a questão é: qual é o nível de relacionamento que você tem com essas pessoas? Deixa eu te fazer uma pergunta: se você morrer amanhã, quem vai no seu velório? O pastor da sua comunidade ou o pastor do YouTube? Quem vai? Quando o pau está quebrando dentro de casa, quem você chama para aconselhar no seu casamento? É o pastor do YouTube ou o pastor da sua comunidade? Você e eu precisamos seguir de perto aqueles que estão nos ensinando o Evangelho. Quando você acha que ninguém está te dando a atenção que você acredita que precisa receber, quem você cobra? O pastor do YouTube, o famoso, ou o pastor da sua comunidade? Agora, por que os pastores da comunidade sempre são cobrados, mas poucas vezes honrados? Eu estou falando não somente da vida cristã na minha comunidade de fé. Eu estou falando da vida cristã em todas as comunidades de fé. O Senhor está nos chamando para ser discípulos como Timóteo, que sabe de quem está aprendendo, porque segue de perto. Segue de perto. Paulo conhecia Timóteo. Paulo sabia quem ele estava seguindo. Deixa eu fazer uma pergunta. A pessoa que você mais segue, ela está indo para o lugar que você gostaria de ir?
As pessoas que você está seguindo estão te levando para o lugar que você sonha em estar? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você deseja ter o futuro e o destino das pessoas que você está seguindo? Porque aquele que você segue está te levando para algum lugar. Ou para longe de Deus, ou para perto de Deus. E eu te oriento, decida seguir aqueles que te levam para perto de Deus. E finalizo aqui a mensagem no tópico 3, que diz assim: como Timóteo, é necessário permanecer fiéis em toda escritura sagrada. Irmãos, permanecer fiel em toda escritura sagrada, esse é um desafio. Eu falei esses dias atrás, muitos ainda estão vendo a Bíblia como uma caixa de bombom, que você abre e escolhe o bombom que você gosta, o restante você passa para os outros. E eu falei, a Bíblia não é uma caixa de bombom, que você escolhe o que você quer. Tem gente que quer ler a Bíblia, quer estudar a Bíblia da seguinte forma: ele não lê a Bíblia, ele não estuda a Bíblia, ele não examina a Bíblia, mas aí quando está no aperto, ele fecha os olhos e fala assim: meu Deus, fala comigo. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, tem 10 anos que eu não pego na Bíblia, mas meu Deus, fala aí, fala. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ai, não. Sai para lá, capeta, sai para lá. Ai, quer outra? A Bíblia não é caixa de bombom não, filho. Quantas vezes a gente pega um versículo que fala do inferno, meu Deus, misericórdia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Timóteo aprendeu a viver toda a Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguns dizem a Bíblia contém a palavra. Não! A Bíblia é a palavra. Por que, pastor? O senhor tem tanta certeza disso? Presta atenção. Quando eu olho para o retrovisor da minha história, eu vejo homens e mulheres que viveram o que eu quero viver hoje. E eu vejo o futuro que eles tiveram. O que dizer de Paulo? O que dizer de Pedro? O que dizer dos apóstolos, dos pais da igreja? O que dizer de homens que se renderam completamente à palavra de Deus? Todos eles viveram uma vida poderosa. Alguns dizem assim: pastor, mas muitos foram mártires no seu tempo. Ei! Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando você vive a palavra de Deus, a palavra de Deus vive em você. Confira comigo o versículo 17. Capítulo 3, verso 17. Verso 16 também, perdão, por favor. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Paulo disse a Timóteo. Toda a Escritura, diga assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe o que nos prepara para toda boa obra? A palavra. A palavra. A palavra. A palavra. O que te prepara, o que te deixa apto para toda. Sabe o que significa toda no original? Toda. A palavra te capacita e te habilita para toda boa obra. Toda boa obra. Pastor, como eu posso parar de regredir, de procrastinar, de olhar para trás? Viva toda a Escritura. Porque toda a Escritura é inspirada por quem? É inspirada por Deus. Olha só.
a palavra inspirada, diga assim, inspirada, significa theopneustos. A palavra inspirada é theopneustos, no grego. Theopneustos se divide em duas palavras. A primeira, theos, Deus, e pneustos. Quando a gente vai olhar para o significado de pneustos no grego, a gente vai olhar um dicionário chamado Pérolas do Grego, do reverendo Rick Renner. Ele traz alguns sentidos que nós precisamos aprender sobre o que é essa palavra. Ela também significa o seguinte, olha aqui que eu escrevi para nós trazer a luz do ensino. De acordo ao dicionário grego, diz também que pneusto significa música, perfume e poder criativo. Diga assim, música, perfume e poder criativo. Ou seja, quando a Bíblia diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada quer dizer por e em. Deus soprou na escritura. A escritura é o sopro de vida de Deus. Então, inspirada também traz o sentido de quê? Novamente, vamos lá. Música, perfume e poder criativo. Quando nós mergulhamos nesse sentido, aprendemos que quando abrimos a Escritura Sagrada, quando estudamos a Bíblia, nós temos o quê? Nós temos a música do céu aberta sobre nós. Quando abrimos a Bíblia, para examinar a Bíblia, nós temos o perfume do céu espalhando sobre nós. Quando nós abrimos a Bíblia, estudamos a Bíblia, praticamos a Bíblia, nós temos o quê? O poder criativo do céu sobre nós. Então, vamos lá. Quando você tem a Bíblia e pratica a Bíblia, porque toda ela é inspirada por Deus, você tem a música do céu. Você tem o perfume do céu. E você tem o poder criativo do céu. Experimente abrir sua Bíblia, estudar sua Bíblia, praticar sua Bíblia. Você se sente na música, dançando a mais bela música que você já ouviu. Você caminha sobre as águas, você caminha por fé. Você tem o melhor perfume que você poderia ter sentido e cheirado. Ou seja, pessoas então que não amam a Bíblia, que querem desfazer da Bíblia, que deixam a Bíblia abandonada, elas não têm o quê? Elas não têm a música do céu. E por isso vivem num cântico fúnebre o tempo todo. Elas não têm o perfume do céu e por isso fica cheirando o mundo o tempo todo. Elas não têm o poder criativo do céu e por isso qualquer coisa serve. Toda a escritura é soprada, inspirada por Deus. Ela traz música de paz para os seus ouvidos. Ela traz o bom perfume de Cristo sobre você. E ela traz o poder criativo sobre a sua mente. Você sai de casa, estudando a Bíblia, e sua mente começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que a música do céu seja liberada sobre você. Eu profetizo sobre a sua vida que no nome de Jesus, o perfume de Cristo vai ser derramado sobre a tua cabeça agora. Você não vai mais cheirar problema, não vai mais cheirar escassez, não vai mais cheirar miséria, não vai mais cheirar dívida, não vai mais cheirar medo. Você vai cheirar o perfume do céu. Você vai cheirar o perfume de Cristo. Você vai cheirar o perfume do príncipe da paz. Eu profetizo sobre a sua vida que através da palavra de Deus, você está recebendo agora o poder criativo de Cristo sobre você. Você agora está recebendo o poder criativo de Deus sobre você. Você está recebendo sobre a sua mente o poder criativo de Deus sobre você. Você
estava com medo, você estava em pânico, você estava triste, mas o poder criativo dos céus está sendo derramado sobre a tua vida agora. Você está no ambiente de música dos céus, você está no ambiente de perfume do alto, você está no ambiente de poder criativo sobre a sua vida. Você agora está recebendo um novo tempo, uma nova história, uma palavra de mudança, uma palavra renovada, porque toda palavra é inspirada por Deus, toda a escritura é inspirada por Deus. Levante tuas mãos, levante tuas mãos, levante tuas mãos e diga assim: Senhor Jesus, eu quero ser como Timóteo, eu quero permanecer nas coisas espirituais que aprendi. Diga assim: eu quero permanecer convicto às coisas espirituais que eu aprendi. Diga assim: eu quero permanecer fiel a toda a escritura, porque a tua palavra, o teu evangelho é o poder de Deus que está mudando a minha vida, minha família, em nome de Jesus. Se você crê, meu irmão, minha irmã, aplauda o Senhor mais forte. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos Jesus, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Deixa o poder criativo de Deus tomar você, deixa o perfume de Deus cobrir você, deixa Deus tocar sobre a tua vida. Pode ser mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Espírito Santo, aleluia. Nós te amamos, Senhor, teu nome é santo, Senhor. Glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Senhor Jesus, aleluia. Precisamos ser como Timóteo, precisamos ser como Timóteo.